queridos irmãos em Cristo. Sintam-se abraçados pela equipe dirigente. Paz e bem. Olá, queridos casais. Hoje nos damos a oportunidade para mais um encontro com vocês. Mais um casal nos presenteia e partilha conosco a sua disponibilidade, se colocando a serviço. Quanta alegria tem esse gesto. E você também, querido casal, é convidado a vivenciar conosco este projeto Casais Falando para Casais. Ouçam com carinho a mensagem, o pensamento elaborado por este casal e tenham uma feliz e abençoada semana na presença da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Um abraço fraterno a todos. Bem, boa noite. Boa noite. Eu sou a Zumira do Júnior. Eu sou o Júnior da Zumira. E nós temos 9 anos de casados. E 2 filhos. E hoje a gente está aqui com vocês, fomos convidados para trabalhar um tema, rapidinho, sobre o trabalho em equipe, dentro do matrimônio, dentro da família. E aí, dentro de uma pandemia que a gente está vivendo, é muito importante a gente falar um pouco sobre esse trabalhar em equipe, Marido, mulher, filhos, para que se haja um processo mais fácil, um processo mais ameno. E aí a gente vai começar a nossa fala, com uma passagem da Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 6, para a gente começar a nossa conversa. De modo que não já são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, Cristo é muito claro na sua palavra, Se Ele unir, que ninguém separe, nem os problemas, nem as dificuldades. Então, assim, quando a gente trabalha em equipe, claro que tudo fica muito mais fácil. Então, a gente pensar numa equipe como um time, um time de futebol, um time esportivo. Para que esse time tenha sucesso, eles precisam se aliar, eles precisam estar juntos. Normalmente, quando se tem um time de um lado e um time do outro, muitas vezes ocorrem desavenças, conflitos. Então, na família é crucial que exista essa união, essa fraternidade, esse amor e esse compartilhamento de ações. No início eu falei sobre a pandemia, A pandemia a gente vê que é um momento único na nossa vida. Eu acho que a gente é a primeira pandemia, espero que seja a última, que a gente está vivendo nessa nossa vida, nesse plano. E isso tem causado muitas consequências nas famílias. A gente vê que existem famílias que estão se desfacelando, estão se acabando, muitos divórcios por conta desses conflitos. E aí a gente tem que pensar assim, se essa família trabalha em equipe e quando tem uma equipe existe um líder, um chefe, que é Cristo, as coisas são mais simples, são mais fáceis. É claro que os problemas virão, os conflitos virão, mas quando um pensa no bem comum, que é a união, que é a paz daquela família, daquele lar, consegue-se encontrar um resultado. Então, se eu ando de um lado e meu marido, meu cônjuge vai para outro, muito difícil que se tenha um bom senso, um consenso. Por isso que é importante Cristo no centro de tudo para que se haja uma comunhão. E aí, quando a gente fala em relacionamento familiar, com relação a esse trabalhar em equipe, a gente precisa também se permitir, Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho uma habilidade, o Júnior já tem outra. Claro que eu não vou deixar o Júnior fazer só aquilo e eu fazer só a minha habilidade. Então, eu vou tentar aprender a habilidade do Júnior e o Júnior vai se permitir a minha habilidade também, para que a gente consiga compartilhar os afazeres, Então, no nosso lar, no nosso dia a dia, na nossa lida, seja em casa, seja no trabalho, com as crianças, com os filhos, a gente precisa compartilhar nossas ações para que seja tudo muito mais fácil, tudo mais simples. E aí vem a parte financeira, A gente costuma falar da parte financeira, porque assim, imagina uma equipe onde vocês não conseguem saber, por exemplo, a questão financeira, o que o Júnior ganha, o que a Zumira ganha. Então é importante a gente compartilhar tudo isso, Então, trabalhar em equipe envolve tudo isso, a questão financeira, os afazeres domésticos, os cuidados com os filhos, tudo isso é um trabalho compartilhado, É só imaginar, equipe, esporte,
sucesso, vitória e um chefe, que no caso é Cristo. E a gente percebe também que nessa pandemia, né, veio para juntar, né, a família. Né? O pessoal está ficando mais tempo em casa e aí você tem mais oportunidade de estar conversando, né, com seus filhos, com sua esposa, né, se teve algum problema, né, aquelas pessoas que estão conseguindo sair para trabalhar, se teve algum problema no trabalho, essa é a oportunidade, né, que a gente tem de estar compartilhando, né, essa situação. Então, aconteceu algum problema, você discute com a sua esposa, conversa com a sua esposa, né, conversa com os seus filhos, né, tenta dividir aquilo, né, para você não ficar sobrecarregado também. Do mesmo jeito dentro de casa, né? A Asmira acabou de falar de estar dividindo. Eu tenho uma habilidade com uma coisa, ela tem uma habilidade com outra. E aí a gente está compartilhando aquele momento. E esse também, esse momento da pandemia, é um momento da gente estar se conhecendo, né? Como casal, né? Como pai, como mãe, né? A gente está se reconhecendo em relação a isso, para a gente poder seguir uma vida, né, apesar desses problemas da pandemia, seguir uma vida boa, né, em família. Exatamente. Então, assim, como eu falei, muito se falou sobre separações durante a pandemia, né? E isso é muito triste, porque a gente não vê a união, a gente não vê esse trabalho compartilhado entre uma família. A pandemia está sendo um teste de fogo, mas a gente precisa ter fé, a gente precisa ter perseverança, a gente precisa reconhecer no outro, né, em qualquer um dos integrantes da família, seja o marido, a esposa, os filhos, a avó, quem tiver na sua família que compõe dentro do seu lar, a gente precisa entender todas as situações para que as coisas fiquem mais fáceis, né? E aí a gente falou nos pontos, né? Por exemplo, as questões das habilidades, a questão financeira, a gente precisa reconhecer enquanto casal, principalmente, né, que a gente tem um contato, as conversas a dois, que habilidades são essas, quais são as habilidades que a gente precisa melhorar, quais são aquelas que a gente precisa trabalhar mais para que a gente consiga fazer um trabalho mais conjunto, a gente consiga fazer um trabalho mais simples, né, e mais fácil. Né? E aí a gente volta a repetir que os problemas virão, estamos vivendo um grande problema, mas a gente precisa ser forte, né? A gente precisa ter a fé e ter Cristo no centro para que a gente consiga fazer as coisas assim bem mais fáceis, né? Que não está sendo fácil, mas Ele está sendo o nosso refúgio, a nossa força. E aí a gente queria, né, encerrar a nossa fala sobre esse trabalhar em equipe da família, fazendo uma leitura, né? Em Filipenses, capítulo 2, versículo de 3 a 4. Não façam nada por competição ou pelo desejo de receber elogios, mas com humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Que ninguém busque apenas o seu próprio interesse, mas também o interesse dos outros. Pronto, então assim, não é mais o interesse do Júnior, não é o interesse da Asmira, é o interesse conjunto. Como é que nós vamos superar? Não é como é que eu vou conseguir, como é que eu vou vencer, é como é que nós vamos vencer. Né? Lembra lá em Mateus, Cristo foi bem claro que Deus uniu, nós nos unimos e que ninguém separe, né? Cristo nos uniu, formou dois pedaços em uma só carne, então que a gente não separe. Então, que nessa união carnal, nessa união espiritual, venha tudo, venham os interesses, venham os sucessos, venham as angústias, as dificuldades, mas que seja tudo compartilhado, tá, gente? A gente, então, queria encerrar, né? E agradecer a oportunidade nesse momento, pedir que Deus abençoe o lar de vocês, permaneçam aí no lar de vocês e que em breve a gente vá se encontrar. E aí no final, né, agora, quem vê esse vídeo, lá no final bota lá que diz eu vi, que aí vocês vão entender o que é, tá bom? Eu vi, um beijo. Tchau, boa noite, gente. Fiquem com Deus.